Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Academicamente. Sinta-se em casa, chega junto porque o bate-papo de hoje promete muito, muito aprendizado. E eu quero apresentar minhas convidadas, já que está aqui no enquadramento. Vou começar por ela, Ana Clara Correia. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Su. Estudante de Pedagogia, segundo período. Segundo período já. Confere. Ela que veio de Bocaina, no interior de São Paulo, Isso. paulista. Sou paulista, né? Vim parar aqui no interior do Paraná. E estamos aqui. Nesse desafio de fazer pedagogia e se tornar professora dentro em breve, né, Ana? Ah, se Deus quiser. Seja bem-vinda ao nosso podcast, tá bom? Obrigada, Su. E vou apresentar aqui, na minha frente está Daniela Moraes, que é formada em pedagogia, pós-graduanda em neuropsicopedagogia. Ela que é graduanda também em psicologia, não para, essa mulher está o tempo todo estudando, e atualmente coordenadora pedagógica do Colégio Adventista aqui do Paraná, do mesmo campus aqui da FAP. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. E recebo com muito carinho também a professora Camila Mazzotti, que é mestre em Psicologia da Educação pela Universidade Andrews, que também é uma universidade da rede adventista nos Estados Unidos. Professora de Educação Inclusiva na Faculdade de Pedagogia aqui no nosso campus e coordenadora também do PAEP, que é o Programa de Acolhimento, Apoio e Estímulo à Permanência, que nós temos aqui na FAP. Esse setor presta apoio emocional e acadêmico aos nossos estudantes. Seja muito bem-vinda, Camila. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Vou começar aqui com as professoras, então, Aninha, perguntando. A gente vai falar hoje sobre inclusão. Nossa, esqueci de apresentar o tema, né? Vamos falar sobre inclusão. Esse é o tema que vamos discutir aqui hoje. E aproveito já para falar para você que gosta de acompanhar aqui os nossos movimentos pela FAP. O nosso Instagram é cheio das atividades que a gente desenvolve por aqui. Tanto as atividades acadêmicas, quanto a vida no campus, aos projetos missionários, de extensão, que os nossos alunos desenvolvem. Então, tá tudo lá, faculdade.fap no Instagram, @faculdade.fap no Instagram. E também tá aparecendo, inclusive, aqui na nossa tela, né? faculdadadventista.edu.br. Esse é o nosso site, por lá também temos algumas informações, inclusive você que tiver interesse de vir estudar, lá tem todas as informações sobre vestibular, como fazer, o que fazer. E todo o nosso movimento acontece no Instagram. Muito bem, merchan feito, vamos ao nosso tema, então. Parece óbvio, né? Mas eu acho que a obviedade também faz parte da gente entender o conceito. Nós vamos falar sobre inclusão e eu queria saber de vocês, assim, teoricamente, o conceito do que é realmente inclusão. Uhum. Quando a gente fala de inclusão, é algo muito abrangente, né? Porque a inclusão, ela pode ser dita através da nacionalidade ou da raça, se tem alguma dificuldade ali, algum transtorno, deficiência. Então, é muito abrangente, né? Acredito que a gente vai conversar um pouquinho mais fundo sobre a inclusão dentro da escola, da universidade. Mas quando a gente fala da inclusão em si, é muito amplo o assunto, né? E não é só fazer com que as pessoas se sintam bem. É você garantir direito, possibilidades para todos. E hoje a gente fala de inclusão como uma postura, né? Uma postura inclusiva da instituição. A gente está falando de um ambiente educacional, mas de uma empresa, de uma igreja, é uma postura, é uma cultura de inclusão que a gente pode imprimir nesses lugares para a gente garantir que as pessoas, que todos tenham acesso, né, independente de ter necessidades educacionais especiais, necessidades físicas diferenciadas, né, hoje a gente pensa na inclusão como uma cultura, como uma postura que deve permear toda a nossa sociedade. Isso é muito bom. Bom, e o que não seria inclusão, né? Gostaria até de destacar, a gente estava conversando aqui nos bastidores, por exemplo, o que a gente comenta sobre capacitismo, né? Então, a gente tem o que é abrangente, como vocês falaram, mas e o que não é? Tá, então, o capacitismo é quando a gente valoriza um ser humano
pelo que ele é capaz de fazer apenas, né? Então, se uma pessoa não tem deficiência, a gente automaticamente identifica que ela é mais capaz do que uma pessoa que tem alguma deficiência. Então, a gente olha para a pessoa com deficiência com dó, com pena, como coitado, como sempre fragilizado. E, de fato, essa pessoa pode ser fragilizada em algum aspecto, mas ela não é fragilizada como ser humano. Ela é tão humana, tão ser humano quanto qualquer outra pessoa. Mas quando a gente tem uma postura capacitista, a gente atribui valor a alguém baseado na perfeição dessa pessoa, né? Do quanto ela pode produzir ou no quanto ela se adequa, se adapta a tudo. Então, a postura inclusiva, ela vem, na verdade, na contramão do capacitismo. É a gente enxergar o ser humano como capaz em alguma coisa, ou em muitas coisas, talvez não em uma coisa, mas em muitas outras, assim como qualquer ser humano, né? Ninguém é bom em tudo o tempo todo. Então, às vezes a gente olha para a inclusão, a gente pensa, poxa, eu já ouvi várias vezes isso em aula e tudo mais. Eu sou contra a inclusão. Ainda hoje em dia tem pessoas que falam isso, eu sou contra a inclusão, porque senão a gente vai estar atrasando todo mundo, né? Numa sala de aula, por exemplo. Eu dou aula na pedagogia, né? Então, a gente vai ter uma postura inclusiva, a gente vai ter alunos com diversas necessidades específicas, e aí a gente vai atrasar a turma toda, porque se eu for ficar focando num aluno que tem autismo, num aluno que tem TDAH, o resto vai deixar de aprender, né? Quando, na verdade, hoje a gente entende que ter alguém com uma necessidade educacional diferenciada, ou várias pessoas numa sala, traz uma riqueza para a sala de aula. Traz oportunidade de crescimento, de aprendizagem, faz o profissional... Pode ser mais desafiador para o professor que está diante da sala, pode ser mais... ele tem que criar novas estratégias e se adaptar, mas, na verdade, ele vai estar crescendo como profissional, vai estar realmente se desenvolvendo, não vai estagnar na profissão e ele vai conseguir dar uma aula muito melhor para a pessoa com necessidade educacional específica, mas também para todos os outros. Vai ser melhor para todo mundo. E agora, quando eu falo aqui, Dani, assim, integração e igualdade não fazem parte do processo de inclusão. Num primeiro momento, parece que tem alguma coisa errada com essa colocação, né? Mas eu gostaria que você explicasse. Quando a gente fala de inclusão, não é porque a gente é bonzinho com alguém. Eu vou incluir essa pessoa porque eu sou cristã, eu preciso adaptar uma atividade. Não, é o nosso dever. É direito da pessoa com qualquer dificuldade receber atendimento e é o nosso dever como ser humano atender essas necessidades, né? Então, não é porque é um ato de bondade. Nós precisamos atender essas pessoas. É um direito delas. E quando a gente fala sobre essa questão de igualdade, vamos pensar nas pessoas que têm as suas limitações. Né? Então, às vezes a gente coloca assim, é uma questão de igualdade. Mas dentro da inclusão, como que funciona isso? Vamos dar um exemplo aqui bem simples. Certo. Uma criança, ela consegue aprender quanto é 2 mais 2, mas não consegue aprender quanto é 2 vezes 2. Ela precisa de um laudo, precisa de algum auxiliar do lado dela para receber algum atendimento diferenciado? Não precisa. A professora vai fazendo essas adaptações até que a criança aprenda. Então, ela não precisa para você dar igualdade para as crianças dentro da sala de aula, fazer com que cada uma aprenda no seu ritmo e cada uma vai ter alguma necessidade diferente, algum material diferente. Então, igualdade aqui são condições para que a criança aprenda, todo mundo aprenda, mas não significa que a mesma estratégia que serve para um vai servir para outro. Não é disso que a gente está falando. Exatamente. Né? Todos precisam aprender quanto é 2 mais 2. Mas a forma como ela vai aprender, isso depende de cada criança. Então, a igualdade é que elas aprendam. A forma como elas vão aprender que vai ser diferente. Ô, Aninha, você observa isso porque você também é aluna, né? É estudante hoje. Dentro da sala de aula, no ambiente universitário, né? Que a gente está falando aqui da pedagogia, imaginando as crianças, né? Você no futuro como professora, vocês que acabam dando aula também. Mas lá no ambiente universitário, você percebe, assim, essa diferença que alguns
têm mais dificuldade de aprender do que outros? Se os professores acabam aplicando técnicas diferentes para um e para outro? Como que é a sua visão como aluna? Isso que você falou agora foi muito legal, porque na sala de aula a gente aprende de maneiras diferentes. Agora que a gente está numa faculdade, a gente se entendeu já como a gente aprende. Então, eu, por exemplo, eu só consigo aprender, estudar para uma prova, fazer um trabalho com música. Eu tenho que ocupar a minha parte criativa para conseguir focar em alguma coisa, mas tem gente que não. Eu dividia quarto por exemplo. com uma menina. Como que você consegue? Tá ouvindo a música e fazendo alguma coisa? Eu dividia o quarto com uma menina, eu colocava meu fone de ouvido tão alto que ela conseguia ouvir. E o ruído pequeno do meu fone atrapalhava ela para estudar. E eu preciso do completo barulho para mim não conseguir focar. Então, na sala de aula mesmo, eu não consigo parar quieta. Então, eu fico sempre mexendo o pé, mexendo na caneta. Eu tenho que, ocupar essa minha parte criativa. E eu só fui entender isso no final do ensino médio. Então, Quanto perrengue não passou até chegar aí, né? Passei muito perrengue. Então, os professores sempre falavam, Ana, fica quieta. Para de falar, para de se mexer. E eu não conseguia aprender. E aí eu não ia bem nas matérias, eu nunca entendia o porquê. Mas aí quando eu fui pesquisando sobre as formas de aprendizado, os diferentes tipos de inteligência, eu fui entendendo como é que funciona. E sabendo como vocês funcionam. Exatamente. E eu também acho que a inclusão, igual a prof. Dani estava falando, também tem muito a ver em respeitar a capacidade cognitiva do aluno. Eu vi muito isso no primeiro semestre de pedagogia, sobre a capacidade cognitiva de cada idade. Então, não adianta você querer ensinar conta 2 mais 2 para uma criança que ainda não consegue entender como que funciona a soma. Então, eu acho que isso é um tipo de inclusão também. Respeitar a capacidade cognitiva da criança, das pessoas ali. Então, cada um tem o seu jeito de aprender, a sua capacidade de acordo com a idade. E acho que inclusão também é uma forma de respeitar e entender isso. Olha só que legal, você estava falando que na sala de aula às vezes você fica agitada, né? E na sua infância você era criticada por conta disso. Sabia que existem estudos que nos ajudam a entender melhor essa questão de estar agitado ali, precisa desse agito para se concentrar. Algumas pessoas são assim, e algumas escolas já estão adquirindo mesas, carteiras, que tem elastiquinho embaixo, porque a criança precisa se concentrar se mexendo. Tem um elastiquinho ali para ela ficar mexendo o pé. Você já viu essas cadeiras que são uma bola? Que eles ficam sentados na bola, precisa de bola disso de pilates. para se concentrar. Nossa, isso é muito legal. Muito legal. Muito legal. É legal a gente falar do que está acontecendo hoje, mas resgatar também sobre o passado, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho como que num passado que não é tão distante do dia de hoje, né? Como que essas crianças, enfim, esses estudantes, eles eram marginalizados, né? Quando inclusão ainda não era tão falado assim. Sim, como você disse, há não muito tempo atrás, crianças que nasciam assim, a gente não tinha muito diagnóstico também, né? Então, isso, né? não tinha tanta pesquisa, tanta profundidade. Então, a gente tem relatos e registros de crianças que nasciam com deficiências, por exemplo, eram cegos ou surdos, com síndrome de Down, que são, né, situações mais físicas, mais evidentes, que já se conseguia diagnosticar. E muitos deles eram considerados ineducáveis. Não dá para ensinar, então não precisa mandar para a escola essa criança porque ela não vai aprender. Né? Elas não tinham esse direito e não tinham oportunidade. E com o tempo isso foi mudando, chegou no Brasil, começou através de escolas para cegos e surdos, né? Mas ainda assim, quando começou, era muito elitizado, era pago. Então, somente aquelas pessoas que tinham condições de pagar uma escola particular cara, com especialistas, né? Que era um custo alto. E aí o cenário mundial, inclusive, só começou a mudar lá por volta de 1994, 31 anos atrás, com a Declaração de Salamanca, que é um marco, né, na educação inclusiva, na inclusão assim, mundial, que foi quando foi lá na Espanha uma convenção ali uma conferência da Unesco, quando eles decidiram fazer esse documento que se chama Declaração de Salamanca, que eles começaram a colocar a educação como um direito de todos, como todas as crianças precisam estar juntas na escola, independente das suas capacidades ou deficiências, e todas essas crianças têm direito a aprender, todas essas crianças têm direito à adaptação e direito a aprendizado ao longo da vida, que não é só assim, tem que frequentar a escola, então vamos cumprir tabela.
A gente tem que garantir que elas estão aprendendo e que elas estão crescendo para ter aprendizado ao longo da vida. Então, é uma jornada longa e, falando assim, né, super recente essa ideia de inclusão. Mas é um caminho sem volta, né? Ainda bem. Sem volta. Ô, Camila, teve algum momento da história que teve, assim, o processo de inclusão ainda não era tão compreendido e as crianças, elas vieram para a escola, mas ao mesmo tempo que eram inclusas nesse ambiente, elas eram excluídas de outra maneira, né? Talvez numa sala especializada, um aprendizado distante das outras crianças típicas, e que percebeu que, tipo, não, isso também não é inclusão? Sim. Inicialmente, após essa declaração de Salamanca, né, toda essa movimentação, foi feito isso. Poxa, agora, mundialmente, a gente precisa colocar essas crianças na escola. E aí só vai, né? Ninguém tem capacitação, ninguém tem especialização no assunto. E aí aconteceu o fenômeno que a gente chama de integração, que é vários fenômenos, né? Teve um processo, mas o interessante é o da integração, que você pega esse grupo de excluídos, você cria uma bolha deles dentro da escola, mas eles não se relacionam com os demais da escola, né? Então, hoje a nossa luta, ainda existe muito disso, a nossa luta agora é para que isso seja uma realidade do passado, mas ela ainda é muito presente. Né? Então, a nossa ideia agora, a gente entende como Brasil, como país, a gente está buscando capacitar profissionais. Mas é absurdo se a gente for ver as estatísticas, quão mínimos são os profissionais especializados, de fato, em educação inclusiva, educação especial. Né? A maior parte dos professores que trabalham com essa realidade, todos os dias, a Dani que está ali na escola básica, pode ver na escola, no ensino fundamental 2, né? Ensino médio. A gente, praticamente, em todas as salas, a gente tem alunos que têm necessidades específicas. Sim. E a maior parte, aqui na nossa realidade, é um pouco diferente. Aqui a gente tem profissionais mais capacitados do que o contexto brasileiro no geral. Mas a gente, muitas vezes, não tem. Então, as pessoas não sabem como trabalhar, né? E isso vem, Dani, da faculdade, da grade curricular? A educação inclusiva não é uma obrigatoriedade estar presente, né? Sim, hoje é obrigatório, está dentro da grade, né? A prof. Camila pode falar com mais propriedade sobre isso. Ali, os alunos de pedagogia precisam aprender sobre inclusão. Só que aí, quando a gente fala de especialistas, então, de pessoas mais capacitadas, Camila, a gente está falando de uma especialidade pós a faculdade de pedagogia? Isso. Recentemente, que foi tornado uma obrigatoriedade nos cursos de pedagogia. Né? Então, eles têm uma disciplina de educação inclusiva na faculdade. Mas é uma disciplina que, veja, é um semestre, que a obrigatoriedade é um semestre. Então, você dá uma pincelada em muitas coisas. Mas o que eu digo é, assim, profissionais capacitados de criar essa movimentação dentro da escola, não só professores que tiveram uma classe, mas que tiveram especialização. Então, a gente tem vários profissionais que vão lidar com as necessidades específicas dos alunos. Poxa, como eu posso adaptar a sala de aula, o ambiente escolar para uma criança com autismo? Como eu posso adaptar para uma criança que usa cadeira de rodas? São coisas mais específicas que não chegam a ser aprofundadas num curso de pedagogia, porque a gente precisa de especialização depois, de pós-graduação e tudo mais. E os profissionais, mesmo os responsáveis por isso, dentro da maior parte das escolas, não têm essa especialização. Então, é tudo muito rudimentar ainda. Isso. E, tipo assim, a gente tem duas matérias que eu vejo bastante que toca muito nessa pauta. Uma com a professora Leia, que é psicologia, e aí ela fala muito sobre a forma que o aluno aprende. E ela já deu vários exemplos de tipo, por que o aluno que vai super bem na educação física não vai bem nas outras matérias? Então ela busca entender como que o aluno aprende e consegue aplicar esse método na sala de aula para que o aluno consiga ir bem nas outras matérias. E uma outra coisa que a Suzane estava perguntando, a gente tem a matéria de Libras, que já entra nessa coisa de inclusão. Então, ontem mesmo eu tive aula e a gente viu como que funciona a estrutura física do ouvido. E na próxima aula a gente vai no laboratório, ver como que é e entender, porque existem vários tipos de surdez, né? O que já nasce, o que desenvolve, o que vem com doenças mesmo, com infecções de ouvido, enfim. Então, e também como a professora Camila falou, é bem raso a gente vê. Eu sinto que a faculdade de pedagogia, ela não consegue se aprofundar tanto. É algo que você vê,
vários temas, e aí para te provocar o interesse de continuar estudando Exatamente. e se Sim. especializar em alguma coisa. Exatamente. Porque são 4 anos para ver muita coisa mesmo, né? Mas você sabe que dentro da rede adventista nós temos a formação continuada, né? Que tem que fazer em todas as escolas, todas as universidades. E na rede adventista, se alguém um dia quiser ter o sonho de dar aula na rede adventista, nós proporcionamos cursos para que eles se aprofundem nisso, de forma gratuita e com certificação. É bem legal isso. E aqui a gente tem, né? Um departamento, acho que é Temos, NAP, aham. Núcleo de Apoio, alguma coisa assim, que trabalha a formação continuada dos nossos professores do ensino superior. E né? aqui a gente oferece a pós-graduação também, educação especial, que não é exatamente educação inclusiva, mas também é olhando para Com esse olhar. com esse olhar para os alunos com necessidades específicas. Professoras, bom, a gente está falando aqui e é muito bonito, né, da gente ver, assim, todo esse esforço, todo esse movimento de realmente incluir as crianças. E a gente está vivendo num momento muito transformador, né, porque com a questão tecnológica não tem como a gente negar que o comportamento social muda, o comportamento das crianças já vem alterado de alguma maneira. A gente bate muito nessa tecla, né, sobre as telas e parece que muda o ritmo da vida. A gente vê muito mais diagnósticos, né? Quantas crianças que a gente já ouviu história que receberam um diagnóstico, por exemplo, e que o pai ou a mãe, ao acompanhar todo o processo ali, se percebeu também nesse mesmo lugar. Autismo, por exemplo, é um deles. Então, a gente pensa, bom, a gente tinha um adulto funcional que tinha algumas questões específicas, nunca se compreendeu muito bem. Ao ir atrás do diagnóstico do filho, se percebeu também enquanto autista. Então, a gente vê assim, não tinha tantos diagnósticos no passado, mas agora a gente está tendo mais diagnósticos. Então, a gente vê um cenário mais complexo, talvez, para a sala de aula. Então, como que está esse movimento, né? O que vocês discutem nos estudos de vocês, na academia, o que socialmente vocês veem sendo discutidos para que a escola tenha esse enfrentamento não é bem a palavra, mas essa capacidade de atender tanta pluralidade, né? Na verdade, quando a gente recebe um diagnóstico, é libertador. Porque a gente entende melhor a família e a criança, como atender ela de forma melhor. Então, às vezes, a família segura um laudo ou tenta camuflar algum comportamento. Não, tem que mostrar como realmente a criança age, como ela aprende, porque a escola sempre está disposta a adaptar, a ajudar. Então, quando a gente recebe um laudo em mão, na verdade, é libertador, porque a professora consegue entender. Ah, é por isso então que esse aluno se comporta dessa forma? Olha. Por isso que ele não aprende desse jeito? Então eu vou adaptar. Então, junto com uma equipe multidisciplinar, a gente pode criar um plano de ensino individualizado para esse aluno. E enganchando com o que você falou, eu acho que é libertador pro aluno também. Com Porque certeza. ele fala, por que eu não me encaixo? Por que eu não sou igual aos outros? E com o diagnóstico ele fala, eu sou assim por causa disso, daquilo. O que eu preciso fazer Exatamente. agora para aprender melhor? O que eu preciso fazer, às vezes, para interagir com os Sim, meus colegas? Ele se entende, se sente incluso com o diagnóstico. Então, tem muitas famílias que fica realmente, não, mas eu não quero que meu filho seja assim, assim, assado. Mas Porque tem algumas famílias e a própria pessoa, né? É que se é uma criança muito pequena, talvez não compreende tudo. É o rótulo, né? exatamente. E no ambiente escolar, eu sei que a gente tem trabalhado muito, né, para melhorar a questão de bullying e essa coisa toda. Mas ainda continua sendo um ambiente, talvez, um pouco hostil para algumas coisas, né? Não sei como que é essa visão, principalmente para a Dani, que trabalha ali na escola, como vocês trabalham essas questões diante das outras crianças. É interessante que, assim, eu vejo que quanto mais criança né, menor existe uma aceitação muito maior. Isso é tão bonitinho, eu já vi nos parquinhos, em momentos assim, quando você vê uma criança, por exemplo, que é muito agitada, porque tem, né, algum tipo de necessidade especial ali, as crianças geralmente abraçam, elas dão um jeito de incluir. Quanto maior vai ficando o ser humano, mais difícil. Mais difícil dele incluir. Ele já deixa de um lado, já vai ali para os amigos que ele tem mais afinidade. Como que vocês fazem esse movimento dos alunos para os alunos na escola?
quando vem essa dificuldade, hoje em dia é algo mais pontual. É algum aluno que às vezes não compreende a necessidade que o outro tem. Então a gente trabalha de forma pontual com esse aluno ou esse grupinho, porque eu percebo que essa geração, ela está mais informada. Nós estamos mais informados, coisas que a gente não falava, não sabia, a gente está mais informado. Então essa geração está vindo com muita informação e mais compreensão. A gente vê, por exemplo, aqui dentro do nosso colégio, quando tem algum aluno com necessidade especial, eles abraçam. Tem um outro ali que precisa aprender como lidar, precisa, a gente chama lá na sala, explica. Umas regras de etiqueta, às vezes, né? A gente ensina, porque ele também está no processo de aprender, né? A escola é esse ambiente para todos aprenderem. Então, mas eu vejo que essa geração agora ela está mais acolhedora. Nossa, que bom. Por conta dessas informações que a gente tem recebido. Daí vem a ideia de que o crescimento é para todos. Quando a gente tem algum aluno, né, que precisa de alguma necessidade específica, que tem alguma necessidade específica, o crescimento é para todos. Todos aprendem a conviver, todos aprendem a se respeitar. Né? A sociedade aprende, né? E isso é muito legal de ver. E eu acho que a informação é o caminho. Né? Porque quando a gente é ignorante numa coisa, a gente não sabe como proceder. A partir do momento que vem a informação, você já tem um esclarecimento maior. Isso é muito bom. E é bom, inclusive, podcasts como esse, né, gente, para trazer esse assunto aqui. Camila, o que a gente poderia deixar aqui para os nossos universitários, né? A gente está falando de educação, obviamente ligado muito aí ao curso de pedagogia. Mas independente disso, porque muitos acabam se formando e indo para a sala de aula mais uma vez, né? Tanto os psicólogos, nós temos aqui alunos de ciências contábeis que de repente vai ser um professor, né? Então, o que o nosso universitário poderia ganhar de aprendizado aqui do nosso podcast quando a gente está falando sobre inclusão, né? O que ainda seria legal de transmitir, de passar, que ele tivesse essa consciência mesmo, saísse daqui assim, conscientizado ou refletindo sobre? O que eu gosto de recomendar para todos, assim, de uma maneira geral, é que a gente desenvolva uma curiosidade. Mesmo que a gente não tenha naturalmente uma curiosidade para essa área, que a gente seja intencional em buscar desenvolver essa curiosidade. Porque quando a gente desenvolve, a gente vai se capacitar, a gente vai estudar, a gente vai aprender. Então, se você tiver a oportunidade de conhecer alguém, dentro na faculdade ali a gente tem vários alunos também que têm as necessidades especiais e que a gente também trabalha com esse processo de inclusão. Se você tem a oportunidade de chegar mais próximo desses colegas, aprender um pouco mais, entender mais como é a rotina deles, e buscar informações em outros lugares, né, se especializar, você vai conseguir desenvolver essa postura inclusiva, que vai ser útil, como você falou, para a sala de aula, mas para qualquer ambiente. O contador que vai trabalhar com atendimento ao público, ele precisa também disso. Né? E vários outros profissionais, enfim. Então, eu gosto de instigar a curiosidade. Eu proponho assim, seja curioso, seja intencional em buscar se interessar. Você viu alguém diferente, em vez de você andar para o outro lado, não, você vai em direção e vai buscar entender o que está acontecendo. Porque isso vai te ajudar a ser uma pessoa melhor para aquela pessoa, mas para si mesmo também. Ai, gente, que legal. E é realmente muito importante isso, porque na minha sala, por exemplo, tem uma menina que ela não chegou até o laudo autista, tá atrás ainda de conseguir, mas ela usa os abafadores de som o tempo inteiro. E aí eu lembro que a gente foi fazer uma atividade em grupo e tinha que juntar as cadeiras. E aí começou a fazer muito barulho, porque a gente começou a arrastar as cadeiras. E começou, tipo, mesmo com os abafadores, começou a incomodar muito ela. Num nível que ela ficou num canto da sala, quieta, assim, bem assim. E aí eu olhei, assim, pra ela, e aí às vezes a gente esquece, né? Tá lá, no momento a gente esquece. Aí eu olhei, assim, pra ela e fiquei, nossa... E eu faço parte da pastoral universitária. Aí eu comecei a falar, gente, vamos tentar levantar a cadeira, fazer um pouco mais de barulho. E eu já vi que aconteceu um alívio. Obviamente, não, tipo, parou o som, porque era um momento de atividade e tudo mais. E minha sala é bem grande. Mas eu senti que ela já teve um alívio ali. E até mesmo quando o professor ali se empolga e começa a falar mais alto, mesmo com o abafador, ela já se sente mais assim. Mas assim que o professor já percebe e já abaixa o tom de voz de novo, que às vezes eles se empolgam, né? Estão falando na matéria e tudo mais. A gente acaba esquecendo. Mas aí sempre que a gente vê ela, a gente lembra e já busca entender o lado dela e tudo mais. É realmente muito importante isso. Nossa, foi legal, Aninha, falar sobre isso. Eu já ia fazer aqui um encerramento, mas vale a pena a reflexão dessa bola que você levantou. Mas agora é um pensamento, viu, professoras, assim...
de vida mesmo, né? Mais do que a questão acadêmica em si aqui. Eu tenho uma amiga, ela tem 2 filhos que são surdos. E eles têm as suas diferentes questão auditiva ali. Um acaba que consegue ouvir mais do que o outro e tal, enfim. Então, ela criou eles num contexto, assim, do enfrentamento da vida, né? E colocou eles, os 2 mesmo, para esse enfrentamento. Tanto é que os 2 não falam em Libras. Então, eles usam um aparelho, né? Fizeram a cirurgia e tudo. Ela não poupa eles, porque, né, ele não vai conseguir, ou ele não... Ela coloca, e eles são meninos, assim, muito desenvolvidos mesmo. É impressionante, bem bonito de ver. E essa postura dela também é uma grande lição. Então, como que vocês enxergam isso, né? No momento, a gente inclui e tá todo mundo junto, mas existe também um processo de desenvolvimento. Deixa eu ver se eu me faço entendida. Às vezes a gente quer poupar, porque a gente acha que a pessoa tem menos capacidade, menos condição, e acha que isso é uma gentileza, uma coisa bonita. Não, Aninha, não precisa não. Né? Tipo, enfim, tem uma condição. Não precisa, deixa, a gente faz, que não sei o que e tal. E às vezes não deixa essa pessoa ir junto para poder se desenvolver também. Isso é capacitismo. É uma forma de capacitismo. Quando você acha que a pessoa não vai conseguir desenvolver mais do que isso. E não é verdade. Eles podem ir muito além. Com ajuda, com inclusão. Ele pode se desenvolver de N formas. É o que eu costumo dizer, às vezes os professores da faculdade vêm conversar tentando como eu posso ajudar tal aluno, né? Isso faz parte do meu trabalho também. Eu costumo dizer, muitas vezes eles acham que, ou algumas pessoas acham que é só passar. Então, aquele aluno é um aluno que tem um laudo, então ele tem que passar na minha disciplina. Eu falo, não, isso não é inclusão. Não é assim, você olhar para ele e falar que você tem que facilitar tudo para ele passar na sua disciplina. Isso está longe, isso é a maior exclusão que existe. Não, a gente tem que achar um jeito dele aprender. Pode acontecer dele não conseguir aprender na primeira vez, na primeira tentativa, depois ele tenta de novo. Mas o nosso papel é desenvolver estratégias de uma maneira criativa para que esse aluno consiga entender o que ele precisa entender para ele se tornar o profissional que ele precisa se tornar. Deixar a corda... Não poupar e passar pano, não é nesse lugar aqui que a gente está falando. Né? Isso, deixar a corda sempre esticadinha. A gente estava falando do exemplo do 2 mais 2. O aluno aprendeu 2 mais 2, vamos ver se ele consegue aprender 2 vezes 2 e vai esticando essa corda. Eu acho que, assim, o grande aprendizado para a gente levar aqui desse podcast hoje foi muito do que a Camila comentou, né, sobre essa postura. Porque isso não vale só para a questão da experiência acadêmica, né, e capacitação profissional, que é o contexto que a gente está aqui na FAP, né? Mas também para a vida, né? Tem a Aninha, que vai se tornar professora daqui a pouco, e tantos, né, os nossos alunos no geral. E a gente que talvez já está do outro lado de lá da ponte, né? Que também não deixa de estar passando por isso, seja no ambiente de trabalho. E agora com os nossos filhos na escola, né? Ensinando também essa postura, fazendo-os compreender as diferenças que existem, porque os filhos trazem esses questionamentos para a gente, né? E a gente devolve essa educação e a gente está formando um ser humano, né? Para a sociedade, para tudo. Então, acho que a postura, né, Camila, ela excede, ela transborda ali para além da cadeira acadêmica, né? Para a nossa vida num todo. Não é só saber questões técnicas, né? Mas a gente ter essa postura diante dos outros, das pessoas no geral, né? Da vida, em casa, fora, na fila do banco. Empatia, né? Exatamente. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Aninha, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Olha só, a Aninha trabalha aqui também no Departamento de Comunicação, né, Aninha? Fala aí pro pessoal engajar lá no nosso Instagram. Engaja lá no Insta, viu? Ontem foi dia do psicólogo, então já veja lá o vídeo do psicólogo. Curtem nossos stories, compartilhem, comentem, viu? Do colégio também. Da igreja também, do SAUT também. Todo mundo, né? Todos. Pode ser que quando for publicado esse podcast, né, o vídeo do psicólogo já tá lá embaixo no feed. Mas o recado é @faculdade.fap lá no Instagram para você seguir e acompanhar tudo que acontece aqui no nosso universo da faculdade. A gente mostra também muito sobre a vida no campus. A gente tem outros perfis do colégio que você pode acessar também, né? Para quem tem interesse aí na área de teologia, a gente também tem o nosso Instagram do SAUT, tá tudo lá que os nossos alunos fazem por aqui. E tem também o nosso site que está aparecendo inclusive aqui na nossa tela, faculdadeadventista.com.br.
Por lá também você tem algumas informações, acompanha notícias no nosso blog, tá? E eu quero agradecer demais a participação aqui da professora Dani. Muito obrigada por estar com a gente, viu, Dani? No meio da correria, veio aqui discutir um pouquinho com a gente. Eu quem agradece. E eu trouxe um presente pra vocês. Não acredito. Gente, olha, me senti Camila. super importante. Ei, A convidada obrigada. trouxe um presente aí. Uau. Também. deixa eu ver. Obrigada, Dani. Que tudo. Sim, o pessoal dos bastidores também tem, que o nosso colégio gosta muito de dar presente, né? Então Gente, merecem. A Fábio é um encanto. Arrasa. Onde você vai, pelo menos com uma bala, uma água de coco, você sai de lá. Juro. Cara, que linda ficou essa aqui, Dani. É um presente para os nossos Amazíssimo. aniversariantes esse ano. Que legal. uma Esse graça. colégio é tudo de bom. O professor obrigada. Vinícius, nosso orientador educacional, que elaborou tudo certinho a arte. Obrigada, Dani. Eu sou suspeita pra falar, né? Porque sou mãe e meu filho estuda lá e eu acho, né, tudo perfeito que a escola faz. Eu acho um encanto. Parabéns pelo trabalho de vocês no colégio. É lindo, lindo. Deus É seja lindo, lindo de louvado. ver mesmo, viu? Amém. Valeu mesmo. E obrigada, professora Camila, por estar aqui com a gente. Que prazer te conhecer e ter você aqui junto pra Prazer gente foi poder meu. discutir esse assunto. Obrigada pelo convite. E parabéns pelo trabalho com o PAEP. Não. Eu acho muito bonito o que você e a professora Evelyn fazem lá. Os nossos alunos se sentem muito acolhidos, né? Sim. Eu já tive vários feedbacks, assim, porque eles estão sempre aqui com a gente, de alguma forma, né? No departamento de comunicação e tal. Então é muito gostoso, muito legal ver isso. A gente se esforça para manter essa postura inclusiva. Muito bom. E a você, muito obrigado pela sua participação. Fique ligadinho, a gente se vê no próximo Academicamente. Tchau, tchau. Tchau.